Às vezes só motivação não é o suficiente para você começar a investir e às vezes você já até percebeu isso. Algumas palavrinhas são necessárias para você entender o que é aquilo e aí sim vai fazer aquele pum na sua cabeça. Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever aqui para você acompanhar todos os vídeos. Mas se você já tá aqui comigo já tem um tempo, com certeza você já é inscrito, né? Mas vamos lá, a gente entender essas palavrinhas que vai mudar a forma como você enxerga os investimentos. Porque só motivação não é o suficiente. Às vezes você foi lá, separou o seu dinheiro, escolheu a corretora, abriu a conta, mas aí de repente falou, poxa, qual que é o investimento que eu tenho que fazer aqui? Tem tanta opção, o que eu escolho? Vamos entender primeiro os conceitos que a gente tem, que é pós-fixado, pré-fixado e híbrido. Gente, tem uns barulhinhos saindo aí, mas é porque tá acontecendo obra. Eu ainda não tenho microfone, mas quando eu tiver, gente, já vai facilitar bastante o som aqui pra vocês. Mas enquanto a gente não tem, não é por isso que a gente vai ficar sem vídeo, né? Então vamos lá. Gente, primeiro de tudo, lembra que eu falei que tem os três? O primeiro deles é o pós-fixado. Como o próprio nome já fala, pós. Vai ser depois que a gente vai entender qual que é a rentabilidade de fato que você vai ter. Porque ela segue um referencial, ela precisa de uma referência ali. Então, sempre quando você vê uma taxa, tantos por cento do CDI, geralmente sempre é assim quando a gente está vendo investimentos. Então, significa que ele está indexado, a taxa ela depende de um indexador. Mas o CDI nada mais é do que uma taxa que utiliza ali como referência a Selic. Tá muito complicado para você entender esse tanto de nomes aqui? Gente, primeiro, Selic é a taxa mãe da economia, ela que dita qual que é a taxa que a gente tá. Quando eu falo, poxa, gente, a gente tá com uma taxa muito boa, que taxa é essa? Selic. Porque é ela que dita todas as outras taxas, inclusive a taxa que a gente vai pegar empréstimo no banco. Então, tanto para investimento quanto para empréstimo, é a Selic que a gente tem como referência. Natália, mas e o CDI? Basicamente, o CDI a gente vê ele na parte de investimentos. Basicamente, ele é um reflexo da Selic nos investimentos. Sempre um pouquinho ali abaixo, 0,1% a menos ali do que a Selic, mas é quase um reflexo ali. São taxas muito próximas. Então, sempre quando estiver indexado, ou seja, junto com o CDI, que é uma taxa reflexo da Selic, significa que é um pós-fixado. Natália, mas na prática, o que isso significa? Que você não vai saber exatamente qual é a sua rentabilidade ali. Porque, por exemplo, você vai encontrar 105, 110% do CDI. O que isso significa? A taxa, ela varia com o tempo. Então, se você deixar dentro de um ano, hoje eu sei que o CDI está a 10,65, porque a Selic está a 10,75, entendeu? E aí, mas daqui 2 meses, 3, 4, 6, um ano, será que eu sei qual que é o CDI? Não, a gente tem uma projeção, mas ele muda, porque tem essa variação super sutil, gente. Não é uma variação de renda variável nem nada do tipo, tá? É muito mais sutil. Por isso que a gente fala que renda fixa não é exatamente tão fixa. Por isso e por outros detalhes também. Pré-fixado, ele já é definida a taxa no momento em que você investe. Então, no momento que você investir lá, já vai estar a taxa exata, independente se CDI aumentar, Selic abaixar, o que acontecer, vai ser aquela taxa que você vai receber. Então, ela não depende de um indexador. Ela é uma taxa fixa, definida ali. Então, você vai pegar lá 12, a 11, a 10%, é isso. Não é 10% do CDI, não é isso. É 10%, acabou, é 10% ao ano. Sempre as taxas, quando a gente vê, é sempre com o tempo ali anual. Logo, você tem previsibilidade do quanto você vai ganhar de rentabilidade, porque ela não vai ser alterada. E por fim, a gente tem os investimentos híbridos. Não é uma mistura entre o vampiro e o lobisomem. É uma mistura, mas entre o pré-fixado e o pós-fixado. E normalmente a gente tem o que? A inflação dentro desses investimentos. Natália, mas inflação e investimento? Sim, você ganha como rentabilidade a própria inflação. Mas não teria graça ganhar a inflação, porque senão você ficaria zerado, você concorda? Se na economia real a inflação é X e você ganha o mesmo X aqui nos seus investimentos, quando você for gastar, o valor vai ter equiparado e não serviu de nada, ele só não perdeu, mas está igual à inflação. Investimento serve para a gente ganhar, né? Principalmente acima da inflação. E é por isso que esses investimentos, além deles estarem indexados, lembra que eu falei que indexado é sempre alguma taxa? Essa taxa vai ser o IPCA. Então, além de estar indexado ao IPCA, que é a parte pós-fixado, porque tem essa variação, né, da inflação,
A gente tem a parte pré-fixada também, que é o que garante a rentabilidade acima da inflação. Então você vai ver investimentos ali híbridos que vai entregar IPCA mais 6, IPCA mais 5,98. IPCA é a parte pós-fixada e essa taxa já definida que não altera é a parte pré-fixada. Então a gente tem aí um investimento híbrido, que é a junção do pós e o pré-fixado. Fechou? Agora você entendeu o que significa cada um. Perfeito. Mas agora vamos definir estratégias, porque aí sim a gente consegue usar o melhor de cada investimento no momento certo da sua vida. Então vamos lá. Primeiro de tudo, quando a gente define, escolhe um pós-fixado, é quando a tendência da Selic é que esteja em alta. Lembra que é um investimento que ele acompanha a Selic? O CDI é um reflexo da Selic, então uma vez que a Selic sobe, é muito bom para esses investimentos. E se na verdade a gente tem o contrário, que é a tendência da queda da Selic. Então a ideia é a gente prefixar logo a taxa que está aqui alta e ficar com ela, porque se a Selic vai cair, eu quero ficar com a taxa boa. Então é o momento em que você encontra as melhores taxas enquanto a tendência está sendo cair. Quando eu falo tendência, não é do dia para a noite. E por que nesse momento não está sendo tão indicado comprar prefixado? Justamente porque a tendência é o contrário, que a Selic suba. Então, às vezes é perigoso eu ficar numa taxa de 12% pré-fixada e a Selic ultrapassar 12% e chegar a 13%. Eu vou estar numa taxa de 12%, rendendo 12%, sendo que eu poderia estar em algo com liquidez diária, rendendo 13%. Então, esse é o risco. Eu só indico investir em pré-fixado nesse momento se de fato você encontrar uma taxa muito boa, o que é possível de encontrar, gente. CDB, enfim, se você for em algo um pouco mais arriscado, que eu não vou entrar aqui no detalhe, mas você encontra taxas a 15%, 15,5% aqui. Nath, mas falta mais um, que é o tal do híbrido. Quando que você tem que investir nele, né? Então, gente, em qualquer momento. Mas principalmente quando a gente tá com a inflação alta. Porque duas coisas, a gente enxerga que a gente precisa ter rentabilidade a nosso favor ali, quando a gente está falando de inflação, ou seja, a gente precisa receber a inflação como rentabilidade para se proteger. E segundo, porque normalmente aqueles produtos, aqueles investimentos que estão sendo emitidos estão com taxas muito altas. Uma vez que a inflação está alta, ali começa a ser emitido com taxas muito melhores. E lembra da parte pré-fixada? Quando a gente está com taxas muito altas, a gente prefixa, porque normalmente a tendência é que esteja em queda. Se a tendência é que a inflação caia, vamos pegar logo essa parte, esse IPCA legal que tem. A gente tem muito investimento ligado ao IPCA, que é acima de 6. E aí que entra uma realidade que muita gente, um cálculo que muita gente não faz, que é a rentabilidade real. Às vezes a pessoa tem uma rentabilidade ali na carteira de 9, 10%, numa carteira bem conservadora, o que é bom. E aí a pessoa fala, poxa, que legal, né? Mas aí você vai ver que a inflação naquele ano superou a rentabilidade da carteira. Isso a gente fala que a rentabilidade é nominal, porque a real mesmo ficou negativa. Você recebe um valor negativo lá na sua corretora? Não. Você não sente isso, mas acontece, porque você utiliza aquele dinheiro na economia real. Quando você gasta, o valor da moeda já superou o valor que você investiu. Adianta o quê, gente? Viu que a gente precisa ter um pouquinho de estratégia, um pouquinho de inteligência para usar os investimentos a nosso favor. E sempre lembrando, gente, um ponto muito importante. Normalmente, pré-fixado e híbrido não tem liquidez diária. São investimentos que você coloca o dinheiro e mantém até a data de vencimento. Se você resgata com antecedência, o que normalmente existe essa possibilidade, você perde dinheiro. Renda fixa é simples. Se você mantém o seu dinheiro, cumpriu o seu acordo, qual que é o acordo? Simples. Em renda fixa é empréstimo. Você, como investidor, está emprestando o seu dinheiro para uma instituição financeira, por exemplo. Qual que é o compromisso que você tem de manter aquele dinheiro com aquela instituição por aquele período? Porque aí, se você mantém ela te pagar aquela taxa que ela tem a obrigação de te pagar naquela data específica. Se os dois cumprem isso, principalmente você, vai dar tudo certo, gente. A chance de dar errado é tão pequena, mas tão pequena. Então, por isso que eu falo, mantenha até a data de vencimento. Não fica resgatando, porque você perde taxa boa.